Buenas tardes, les saluda Francisco Gutiérrez, encargado de marketing de la empresa Avances Tecnológicos. Somos una consultora en tecnología de información que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado y a lo largo de estos años ha venido desarrollando una serie de soluciones enfocadas en potenciar el capital humano, ¿no? Bueno, a lo largo de este tiempo también nos hemos mantenido como partners de IBM y por ese motivo, bueno, en esta ocasión, conjuntamente con IBM hemos preparado una charla enfocada en hacerles conocer cómo las herramientas sociales, cómo la tecnología puede transformar su área de recursos humanos, ¿no? Para ello contamos con la presencia de Alessandro Bonorio, quien es vicepresidente de Recursos Humanos de IBM Latinoamérica, quien nos va a brindar esta charla. Bueno, y antes de comenzar, quería pedirle un favor a todos ustedes. Cuentan ustedes con unas encuestas que nos gustaría nos las puedan devolver resueltas al finalizar la charla. Y nada, decirles si requieren mayor información respecto a esta charla, los esperamos en el stand 20. Estamos a lo largo de todo el Expo Capital Humano. Ahora le doy el pase a Alessandro. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, un poquito más de entusiasmo. Bueno, hoy yo los voy a invitar a tener una clase de portuñol. Vamos ahí. Voy a intentar hablar mi español el mejor que puedo, pero ustedes pueden ver que es una mixtura de portugués con castellano de Argentina, porque yo viví en Argentina. Entonces, voy a pedir mucha concentración para que todos puedan ayudarme y que pueda pasar el mensaje y la experiencia de IBM no solamente en Latinoamérica, pero también en todo el mundo. Y quería primeramente agradecer el convite de Avances. Me da mucho placer estar acá en Perú. Hace algún tiempo que no visito a Perú, pero la verdad que estoy encantado de tener esa oportunidad de visitar a ustedes y compartir la experiencia de IBM acerca del tema de cómo la tecnología y cómo la ciencia puede transformar recursos humanos. Entonces, para empezar, ¿entienden mi portuñol? ¿Está bien? Bueno, excelente. Segundo, me gustaría hacer unas preguntas acá para ustedes. ¿Quién de ustedes, voy a pedir que levantem la mano, quién de ustedes costuma usar Facebook? Por favor. Un montón. ¿Todos? ¿Todos? Ni todos, pero casi todos en esta sala. Quem usa Waze? Vocês conhecem Waze no aplicativo de trânsito? Menos. Perfeito. Quem usa WhatsApp? Bastante. Miren, ustedes en el día a día, sin mucha comunicación, sin personas haciendo mucho marketing o haciendo mucha invitación para ustedes, empezaron a usar una serie de herramientas sociales de nueva tecnología que está cambiando el mundo, ¿no? Y que cambia el día a día de ustedes, ¿no? Yo antes de tomar el puesto de Latinoamérica, yo estaba viviendo en China. Yo era el vicepresidente mundial de adquisición de talentos para IBM. Y como estábamos creciendo mucho en Asia, yo fui a vivir en China para trabajar de allá, ¿no? Y no de Estados Unidos, donde en general los vicepresidentes mundiales están. Y la manera como yo me comunicaba con mi familia en Brasil, 24 horas de vuelo de distancia, mucho era a través del Facebook, ¿no? Entonces, cosas que yo hacía en el día a día, mi familia que estaba a muchos kilómetros de distancia, podían ver lo que estaba haciendo, ¿no? Isso é um cambio muito forte de como nos comunicamos e como nosotros nos hacemos, em português hablamos a palavra de inglês, engagement. Nosotros hacemos um verbo com a palavra engagement, que é uma palavra muito comum em recursos humanos, e nosotros dizemos que estamos engaging a minha família lejos. Quando vocês estão passando e usando o Waze, não, que também é uma ferramenta social, vocês estão se comunicando com um montão de gente que vocês nem conhecem, não? Por que estou dizendo isso? Porque sem um esforço muito grande de treinamento, um esforço de marketing,
usamos ferramentas sociais para cambiar nosso dia a dia, comunicar-nos e sermos mais produtivos. Agora, a pergunta que eu queria fazer é, duas perguntitas acá. Uma, vocês pensam que usar as ferramentas de comunicação social pode cambiar o processo de engagement em la companhia de vocês, em la companhia, em la organização que vocês trabalham? Vocês podem se comunicar melhor com seus colaboradores através de tecnologias como essas? Quem crê que sim, por favor, levante a mão. Excelente. Quem lo está usando hoje em sua organização, essas ferramentas para comunicar, co-criar e engajar seus empregados, seus colaboradores? Por favor, levante a mão. Isso é reto muito importante. Nós, e eu tenho hecho charlas como essa em vários países de Latinoamérica, porque efetivamente creio que a comunidade de recursos humanos não está usando essas ferramentas como deveria ou como poderia. Essas ferramentas são muito fortes para ajudar o trabalho de recursos humanos, de comunicar, engajar, co-criar, inovar. E eu vou mostrar com vocês alguns exemplos do que IBM está fazendo hoje para apalancar estas tecnologias e cambiar a maneira como recursos humanos é feito. Ok? Então, vamos acá. La verdade, isso acá é pouco clichê. Vocês sabem disso. A comunicação, a conectividade, a globalização, todos nós outros já sabemos disso, não? Então, isso é solamente como um ponto para acordar todos nós outros acerca desse tema. Pero eu queria mais falar de como estamos usando. E vou dar 3 exemplos de como IBM usa a tecnologia e a ciência para cambiar recursos humanos. E poderia dar muito mais do que 3 exemplos, pero hoje eu dividi em 3 áreas. Uma área como melhoramos a gerência de los talentos com tecnologia, como cambiamos a forma de fazer o trabalho e como podemos trabalhar a cultura através da tecnologia. Então, 3 áreas que hoje vou dar o foco. Vamos começar acá com talento, com a gestão de talento. Vou começar com a aquisição de talentos, já que foi meu trabalho anterior antes de Latinoamérica. Eu, quando estava em China, vocês imaginam, vocês conhecem a IBM, certo? Há alguém que não conhece a IBM aqui? Não? Então, não vou falar tanto de IBM, mas vou falar de meu reto como vice-presidente mundial de aquisição de talentos em China. IBM tem mais ou menos 400 mil empregados no mundo. Operamos em 170 países. Então, minha equipe estava, e aquisição de talento, recrutamento, em geral, é a primeira organização que está em qualquer país. Se vas começar a operação em um país específico, começas fazendo recrutamento, não? Então, eu dizia que, em geral, eu era o primeiro a chegar em algum país específico, minha organização, a organização de recrutamento. E nós outros, eu não posso falar os números de contratações, porque por temas legais eu não posso falar os números de contratação, mas eu posso falar o número de candidatos que falávamos por ano. Por ano, falávamos aproximadamente com 1 milhão de candidatos por ano. Esse é o número de candidatos que IBM falava por ano. 1 milhão de candidatos é uma cidade chica, não? Uma cidade média. Esse era o número de pessoas que falávamos em todo o mundo para hacer contratações. E desse número, hacíamos o processo de contratação. Por que estou falando disso acá se estou falando de tecnologia?
porque foi através da tecnologia que cambiamos completamente a eficiência de recursos humanos, de la contratação, a eficácia do processo, reduzimos o custo e aumentamos a satisfação do candidato que está participando no processo e do cliente interno. Os gerentes, os ejecutivos, se quedaram mais satisfeitos por o uso de tecnologia. Para que vocês possam ter uma ideia, o custo de contratação de IBM reduzimos 40%. Pero como lo hicieron? Usando coisas do tipo social para contratar os potenciais candidatos. Vou dar um exemplo. Empezamos, vocês acá conhecem carreiras virtual. Vocês têm em las universidades férias, não? Eventos em las universidades para falar com os empregados ou com os candidatos, com os estudantes, não? Nós começamos a fazer férias virtuais. Por que férias virtuais? Vocês imaginam a quantidade de universidades que IBM tem que ir em 170 países no mundo e que temos que passar uma mensagem e criar um processo de comunicação com esses candidatos? É impressionante. É muito grande. São centenas e centenas de universidades, estudantes que temos que falar. Como garantizamos a mensagem? Como hacemos uma mensagem de qualidade? Como? Foi através da tecnologia. Então, também mantendo as férias, participando das férias em persona, começamos a fazer eventos virtuais. E como eram esses eventos virtuais? Entrávamos em contato com as universidades que queríamos falar, que nunca podíamos ter uma presença. Hicimos uma programação em conjunto com algumas dessas universidades e tínhamos nossos executivos, nossos representantes de recursos humanos, falando com uma série de pessoas ao redor do mundo e fazendo chat, fazendo interação virtual com essas pessoas. Nunca em nossa vida conseguimos atingir tantos candidatos ou potenciais candidatos antes. Ou seja, com a tecnologia começamos a fazer isso. E obviamente, com outras coisas, como criamos um portal onde mantenemos uma comunidade de estudantes sempre recebendo informação de IBM, acerca de oportunidades de IBM. Usamos outras ferramentas que são ferramentas de testes online, para que a pessoa não tenha que ir até IBM a fazer as provas, pode fazer provas online e começar a direcionar um pouco mais sua carreira ou potencialmente que oportunidades pode considerar em IBM. Então, esses são exemplos de como a tecnologia pode cada vez mais deixar o processo mais eficiente, mais rápido e menos custoso, não? E esses são pequenos, muito poucos exemplos, pero que se pode fazer. E não necessita ser uma grande companhia, como IBM. Pode ser uma companhia média, uma companhia mais local, pero qualquer companhia que tenha interesse em ter contato e manter contato com seus potenciais candidatos pode usar a tecnologia para ser esse processo de contato com seus potenciais candidatos. Então, esse é o primeiro exemplo que me gostaria de compartilhar com vocês. Deixa-me dar outro exemplo de como a tecnologia ajuda recursos humanos. Isso são as comunidades virtuais que criamos em IBM, comunidade de indução. Ou seja, hacemos uma oferta, a pessoa aceita a oferta. Tem 30 dias, 45 dias que a pessoa está fazendo o aviso a sua companhia anterior, ou fazendo os papeleos, ou o que seja. Mas, em geral, sabemos que tarda de 30 a 40 dias depois que uma pessoa recebe uma oferta para ingressar na companhia. Através de comunidades virtuais, usamos esses 40 dias para compartilhar informação e começar a preparar esta pessoa para trabalhar em IBM. Ganhamos usando tecnologia, usando metodologias virtuais,
ganhamos 40 dias de produtividade. Hace muita diferença uma pessoa começar a receber a informação, conectar com outras pessoas em el país que trabalha, em la região e em la companhia que trabalha, porque essa é uma comunidade que nós criamos, que é uma comunidade mundial. Então, empiezas a compartilhar experiências, empiezas a receber informação antes de entrar na companhia. O aumento de produtividade é espetacular, mais que isso. Por melhor que seja meu processo de contratação, em geral, temos um número de erros de mais ou menos 10%. 10% de las contratações que hacemos não são buenas. Não são buenas para nós outros ou não são buenas para os candidatos. Descobrimos que não foi um bom negócio, que não foi o melhor acordo e que essa pessoa tem que sair. Descobrimos que através dessas comunidades melhoramos nosso número de acerto, o nosso número de erros em contratações para 5%. Por quê? Porque parte do problema que tínhamos em la contratação era o processo de indução. A pessoa chegava na companhia, não tinha um processo de indução bueno e não se sentia bem ou não se sentia podendo explotar seu potencial dentro do IBM. Com isso, arreglamos esse tipo de problema. E, de novo, não é uma coisa muito complexa, é começar a usar a tecnologia para comunicar, para compartilhar, certo? Então, isso é um exemplo bastante importante, não? Outro exemplo de uso da tecnologia é a previsão. A previsão de, por exemplo, nesse caso, de rotação, potencial rotação. Através de dados estatísticos, nós na IBM conseguimos identificar com algum nível de certeza quais são as pessoas que têm uma chance de sair da companhia. E com isso conseguimos atuar proativamente para retê-las. Esse é já uma utilização mais sofisticada de tecnologia. Não vou inverter tanto tempo aqui, porque já tens que ter massa crítica, já tens que ter uma base de dados importante. Então, é algo mais complexo que está conectado com alguma coisa que se chama o Big Data. Não sei se vocês já escutaram falar do Big Data, mas isso é algo que, depois, se hago uma visita a Peru, já lo puedo falar em mais detalhe de vocês. Então, falei de aquisição de talento, de indução, e estou falando muito rápido porque solamente teníamos 25 minutos, não? Então, já me disseram que já nos faltam 5 minutos, 10 minutos. Nos faltam 10 minutos, então, que bueno, me devo 5 minutos a mais, melhor, não? Pero, então, aquisição de talento, indução e agora vou falar um pouquinho de gestão do conhecimento. Alguns exemplos em IBM, não? Esse é um exemplo que me gusta muito. Seria como um Facebook do conhecimento em IBM. O que é isso? Em nossa rede interna, temos documentado qual é o conhecimento que as pessoas têm, não? Então, em tu telefone celular, se queres discutir de um tema, eu quero saber quem é a pessoa que conhece mais de recrutamento, que conhece mais de desenvolvimento. Através de meu telefone celular, eu consigo localizar as pessoas, quem são os experts do tema. Então, puedes compartilhar, pode acessar a essa pessoa e compartilhar um problema, pedir ajuda e mais. Hacemos uma espécie de graduação e consegue identificar qual é aquele experto que foi o experto mais buscado por outras pessoas. Então, acá estamos usando a tecnologia para compartilhar conhecimento. Isso é como se fosse um Facebook, vamos usar acá o exemplo, o Facebook do conhecimento interno, não?
um exemplo bastante interessante que nos dá muito orgulho. Outro exemplo que a mim me gusta é um exemplo de transformação do trabalho. ¿Por quê? A gestão de conhecimento pode ser hecha para uma maneira mais sencilla, como comentei, pero pode também cambiar a maneira como trabalhamos em nossa organização, que se pode fazer através de mais colaboração, mais compartilhar informação, não somente com os empregados, pero também com clientes. Isso aqui é um pouco como temos IBM hoje, não? Ou seja, 400 mil empregados, 170 países, mais de 100 aquisições, já falamos disso. Pero o que me gostaria de falar é efetivamente se pode cambiar a maneira que se trabalha através da interação social. Esse acá é um exemplo de comunidades virtuais que temos em IBM. Hoje, 300 mil de nossos 400 mil empregados, 300 mil estão em uma plataforma social chamada Connections. E eu, para simplificar, vou falar do Facebook interno nosso, para que vocês entendam. Há, então, 300 mil pessoas em essa plataforma. Dessas 300 mil pessoas, 200 mil comunidades sociais em IBM. Que são as comunidades sociais? Exatamente como as comunidades que vocês têm em las redes sociais. A quem lhe gusta a comida, vocês muitas vezes estão em la comunidade de la comida peruana, ou la comunidade de la música que lhe gusta. Acá dentro de IBM, criamos as comunidades de interesse, as comunidades de conhecimento, de los temas de trabalho. Exatamente o conceito é exatamente o mesmo. E, através e además, temos o que chamamos os hubs de colaboração, onde podemos compartilhar artículos, apresentações, nossas opiniões, podemos fazer discussões, debates internos dentro dessa comunidade. Eu, lá 2, 3 semanas atrás, com alguns colegas de recursos humanos em Brasil, escrevemos um artículo que era o futuro de recursos humanos. Como a tecnologia vai cambiar a maneira como recursos humanos e a organização vão operar para o futuro. Que eu hice? Em el passado, talvez distribuiria para meus colegas, enviaria um e-mail para pessoas que a mim me gostaria que leessem o artículo para compartilhar comigo. O que hice foi, eu hice um post desse artículo dentro das redes sociais e criei um debate virtual para que pessoas dessem input a nós outros e que tivera um processo de retroalimentação. O poder que isso tem não é pequeno, porque está dando acesso à informação à la punta, a pessoas que antes não teriam acesso, e está dando voz a essas pessoas para que deem inputs, não? Num processo normal, não necessariamente tu analista júnior de tua organização daria feedback ao vice-presidente da América Latina, mas em espaço virtual, qualquer um pode escrever a ideia, e se a ideia é boa, outras pessoas vão dar a resposta a essa ideia. Então, esse é um exemplo de connections e de las comunidades virtuais, não? Acá, um outro exemplo é o exemplo de learning, de temas de desenvolvimento. Criamos uma série de ferramentas para que se pueda compartilhar conteúdo para a força de trabalho de IBM.
Então, com isso, temos uma coisa chamada The Think Academy, que é uma universidade virtual, onde entregamos conteúdo de las mais diversas áreas, mensagens de los ejecutivos e conteúdo mesmo, conteúdo de desenvolvimento para soft skills e também para hard skills. Então, de novo, outro exemplo bastante forte de como a tecnologia nos pode efetivamente ajudar a compartilhar e a entregar conteúdo. Último exemplo que me gostaria de dar para vocês, antes de fazer as considerações finais, é o que nós chamamos de jams. E esse é um exemplo com os clientes. Jams vem da palavra de jam session, não, de jazz, que é a improvisação. Toca a música de uma maneira e uma pessoa complementa e vão construindo, co-criando, uma co-criação, uma criação conjunta de música. E nós trajimos esse conceito de la jam para dentro do mundo de la organizacional. E esse exemplo é o exemplo de la Client Experience Jams. Que é isso? Um grande fórum de debate virtual. Um grande debate acerca de temas importantes para a organização IBM e para seus clientes. E usando tecnologia, começamos a criar contestações a perguntas que teníamos, que gostaríamos de fazer. Então, perguntamos aos clientes, qual é o futuro de la área de la salud? Quais são os principais desafios, retos da área de saúde? E ao invés de 5 pessoas, 6 pessoas construírem as perguntas e a contestação desta discussão, desse reto, involucramos 248 mil pessoas em 150 países que foram compartilhando, discutindo e dando ideias e criando em conjunto o conteúdo, as potenciais respostas para esse desafio, não? Então, são exemplos que, se vocês pensam um rato, vocês claramente conseguem ver que é possível fazer isso. Não é uma coisa que nós estamos vivendo em el dia a dia. Em el dia a dia, quando necessitas fazer isso e quer compartilhar, fazer uma pergunta para algum amigo ou amigos que não sabem quem tem o conhecimento, usa o WhatsApp. Compartes através do Facebook. Não? Comparte como está a situação do trânsito através do Waze. Acá é como a tecnologia efetivamente nos ajuda em recursos humanos. Podemos criar debates virtuais? Sim. Podemos criar comunidades virtuais? Também é possível. Podemos entregar conteúdo de uma maneira mais barata e que dê acesso às pessoas? Também sim. Podemos comunicar e dar voz à organização de uma maneira mais democrática, mais rápida? Também sim. Podemos adquirir talento e fazer um processo de indução melhor usando tecnologia? Sim. Na verdade, essa é a mensagem que gostaria de dar a vocês. Recursos humanos vá a cambiar através da tecnologia, com nós outros ou sem nós outros, pero que vamos ter cambios importantes de la maneira de como fazer a gestão de las pessoas através da tecnologia, sim, lo vamos a ter. E queria invitar todos a vocês a pensarem e a refletirem mais acerca de como vocês podem fazer e usar a tecnologia a favor das organizações de vocês. E, mais uma vez, los invito para conhecer um pouquinho mais de algumas das soluções que temos em IBM e com avanços acá em el stand número 20. Muitas gracias. Desculpa, solamente 30 minutos, me encantaria ter mais tempo com vocês, pero um gosto estar aqui. Muitas gracias.